Eu vou falar sobretudo sobre o Evangelho, porque é muito sugestivo e muito atual, mas só dar aqui uma pequena consolação àquelas pessoas que sofrem por algum motivo, sobretudo se estão a passar algum momento difícil da sua vida, ou de doença, ou de abandono, ou de solidão, e que às vezes começamos a questionar onde é que está Deus e porque é que Deus nos faz estas coisas, e são perguntas um bocado complicadas, mas que às vezes vêm à nossa mente. Não esquecer aquilo que nós escutámos hoje na segunda leitura. E para mim, que passei por um momento mais complicado de saúde, foi um versículo que me acompanhou muito ao longo destes últimos anos. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Deus sofre connosco. Se estás a sofrer, se estás com dificuldades na vida, se achas que és incompreendido, se achas até que estás sozinho no mundo, tens Deus do teu lado, porque nosso Deus é um Deus muito sensível, que sofre quando nós sofremos. Mas como digo, vou falar sobretudo do Evangelho. Todos nós sabemos que estas questões do poder e da autoridade e de querer ser mais está muito presente em todos os grupos, não é só em qualquer grupo onde nós, numa universidade, num hospital, no governo, portanto, o querer ser alguma coisa, não é? O querer ser mais, está sempre dentro dos nossos âmbitos, dos nossos, digo, no modo geral, não nós, porque nós aqui somos todos humildes servos do Senhor, mas as outras pessoas todas lá fora, é tudo gente que gosta, ou há aqui uma propensão para um título, para um cargo, para uma aspiração maior. E nós também percebemos que quando isso acontece num grupo, o mais provável é que o grupo se divida. Começamos a desentender-nos, porque aquele ocupou um lugar que não devia ter ocupado, porque aquele agora se acha mais do que aquilo que é, porque achamos que é injusto. Isto normalmente divide. Esta questão do poder, da ambição do poder, normalmente divide os grupos. E ainda mais quando os consideramos como injustos. Aquela pessoa que não tem preparação nenhuma para aquilo, de repente está num posto completamente ao lado. E muitas vezes até com as cunhas, não é? No grupo de Jesus também se colocou esta questão. Foi o que nós escutámos hoje. Quem é o maior? Quem é o mais importante? E todos os evangelhos falam disto. O que é mau sinal. Se todos os evangelhos falam disto, é porque isto foi uma questão relativamente grave no grupo de Jesus. Por exemplo, nós escutamos São Marcos. São Marcos e São Mateus são muito idênticos no relato, com uma diferença. Em São Mateus não são os discípulos que pedem o lugar, é a mãe dos discípulos que vai ter com Jesus a dizer: quero que quando estiveres no teu reino ponhas os meus filhos, um à tua direita e outro à esquerda. A cunha vem pela mãe. Neste evangelho... Está tudo tuberculoso ou quê? Ou é boicote à minha homilia? Ninguém pode boicotar o Espírito Santo, amigos. Na versão de São Marcos, é esta que nós escutamos. Em São Lucas, é na última ceia. Depois de Jesus distribuir o pão e distribuir o vinho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, diz São Lucas, começou então uma grande discussão entre eles, sobre qual deles é que se devia considerar o maior. E Jesus chama-os à razão e diz mais ou menos aquilo que nós escutamos hoje. Até diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve. E em São João, não há diretamente, este tema não vem diretamente, mas há um episódio que é o João 13, o capítulo 13 do Evangelho de São João, em que Jesus, na ceia pascal, assume o lugar da presidência, tira o manto, sai do lugar da presidência e ajoelha-se diante de cada um para lhes lavar os pés e no final diz: se vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou de facto, e vos lavo os pés, também vocês devem lavar os pés uns aos outros. Portanto, esta questão foi uma questão que teve presente, tipo erva daninha, na vida dos discípulos de Jesus. E para estes evangelistas terem narrado estes episódios, é porque as primeiras comunidades cristãs
também padeciam da mesma tentação, de uns se acharem mais do que outros. Por isso é que os evangelistas metem isto por escrito. Atenção, que já entre o grupo de Jesus havia isto. E isto não pode acontecer naqueles que são cristãos. E, infelizmente, ainda hoje, em algumas comunidades cristãs, encontramos esta tentação do poder. Nós estamos diante de um pedido carregado de ambição. Tiago e João deixam os outros para trás, reparem, deixam os outros para trás, vão para o pé de Jesus e aproximam-se daquele que pode dar a cunha. És tu, é já contigo. Tu é que nos vais pôr aqui em bom lugar. Não dizem que querem morrer com Jesus, porque Jesus o episódio antes que nós não escutámos neste domingo, é o terceiro anúncio da paixão de Jesus, em que Jesus diz, olha, nós estamos a caminhar para Jerusalém, o Filho do Homem vai morrer, vai sofrer, vai ser entregue e depois vai ressuscitar. Depois disto, o natural que se esperasse dos amigos de Jesus é que eles dissessem, nós vamos morrer contigo, damos o corpo às balas, se é para ir um, vamos todos. Mas não. Tiago e João aproximam-se de Jesus, não para lhe dizer, força que nós aqui estamos contigo e nós vamos morrer contigo. Não. Nós queremos ocupar um lugar importante quando tu estiveres no teu reino. Querem que Jesus os coloque acima dos outros. Parece que Jesus fica até incrédulo com este pedido. Não pelo pedido em si, mas porque ainda não tinham compreendido nada. Ainda não tinham compreendido nada. Ainda não tinham percebido qual era a dinâmica que Jesus tinha para o seu grupo. Mas não tinham sido só aqueles dois. Porque depois o que é que acontece? Os outros ficam indignados. Porquê? Porque se adiantaram. Porque foram antes, já não há, o lugar já podia estar ocupado. Esta é a questão. É que não eram só estes dois. Os outros ficam indignados porque também estavam, porque isto era uma questão do grupo. Aliás, até depois da ressurreição de Jesus, quem estiver atento ao Evangelho de São João, no capítulo 21, aparece outra vez. Uns começam a dizer que Pedro é que é o importante, porque foi aquele que Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outros diziam, não, é João, porque João era o discípulo amado, aquele que Jesus amava. Isto andava ali, estava ali muito presente, era uma tensão muito grande no grupo de Jesus. Portanto, eles ficam indignados, não para ser, mas que coisa tão anormal agora vir falar disto. Não, é porque eles também queriam ocupar um lugar. Todos eles pensavam que o Messias vinha ser alguém com autoridade e que ia distribuir, tipo o primeiro-ministro, que ia distribuir ministérios pelos amigos e não por quem tem competência. Nada muito raro no nosso mundo. Eles ficam indignados porque se adiantaram. De tal modo que Jesus tem necessidade de os reunir em casa, de os reunir e de lhes transmitir este ensinamento tão importante para cada um de nós, cidadão deste mundo e membro da Igreja. 3 coisas nos diz Jesus hoje. Primeiro, a Igreja não se compara a nenhuma organização da sociedade humana. Não somos nem uma multinacional, nem uma ONG. Não somos. O Papa Francisco tem uma frase muito bonita sobre isto. A Igreja é uma comunidade de pessoas encorajadas pela ação do Espírito Santo que viveram e vivem a maravilha do encontro com Jesus Cristo e desejam partilhar esta experiência de profunda alegria. Porque o primeiro-ministro usa não sei se usa, mas estou a dar exemplos à toa, mas imagino que use. Porque o primeiro-ministro usa um carro topo de gama, não significa que o bispo da diocese tenha que usar um carro topo de gama. Porque não sei quem vai ao restaurante mais chique, não significa que os senhores cônegos tenham que ir ao restaurante mais chique. Não nos podemos equiparar. Não estamos no mesmo nível. E trazer a mundaneidade para a Igreja é estragá-la. É dar-lhe o descrédito. O que trouxe crédito na Idade Média à Igreja foi a pobreza e a simplicidade de vida que São Francisco e São Domingos tiveram. A Igreja estava perdida, estava no descrédito. Era ambições, era bispos que pareciam príncipes e que eram príncipes. Estava tudo muito misturado. E foram estes 2 homens, e depois com grandes mulheres, como a Santa Clara e outras, que recuperaram a originalidade de Jesus
nestas atitudes de simplicidade e de pobreza. O São Francisco de Assis nunca se ordenou padre, ele ficou só diácono. Nunca se ordenou padre por pobreza. Porque não queria que os seus frades fossem padres para não lhes subir o poder à cabeça. A questão está aqui. Muito facilmente e se nos deixamos contagiar com o que se faz lá fora para trazer para a igreja, é muito mau. Nós querer nivelar a igreja com o que se faz no mundo, o que de pior se faz no mundo, como estas ambições, como equiparar, é muito pouco espiritual. A igreja não pode ir por aí. Segunda, na igreja de Jesus não pode haver católicos de primeira e católicos de segunda. Às vezes parece que há, mas não há. E quem se acha católico de primeira está completamente ao lado. Está completamente ao lado. E isto por uma razão muito simples. Não há batizados de primeira, nem batizados de segunda. Ou há? Não. Quem foi batizado de emergência ou à pressa é tão batizado como aquele que teve 3 bispos no dia do batizado. Não foram os 3 bispos que lá estiveram que lhe deram mais dignidade. Deram mais vistosidade à celebração. Mas ao sacramento não lhe acrescentou nada. Às vezes, conto-lhes a eles, quando ia frequentemente a Roma, convidavam para ir à missa do Papa. Eu nunca quis ir à missa do Papa. Mas porquê é que não quer ir à missa do Papa? Porque a missa do Papa não é mais válida que a minha. Não é. A missa que nós estamos hoje aqui a celebrar é tão válida como a do Papa em São Pedro. A pessoa é diferente, mas a missa é tão válida. Portanto, é errado nós pensarmos que há batizados de primeira e batizados de segunda. O batismo é o sacramento mais importante, não é o da ordem. Nenhum seria ordenado se não fosse batizado. Lá está. Ninguém podia comungar se não fosse batizado. Ninguém se podia confessar se não fosse batizado. Então qual é o sacramento mais importante? Batismo. É o padrinho, mas agora, boca fechada. Estou a falar. Ok? É o sacramento mais importante. Não é o sacramento da ordem, nem o do matrimónio. Nós até chamamos, na nomenclatura dos 7 sacramentos, a ordem e o matrimónio são sacramentos de serviço. Estão ao serviço da comunidade humana e da comunidade cristã. O sínodo que está a acabar é uma manifestação e um desejo disto mesmo. As imagens mais bonitas, este sínodo, quem tem um bocadinho de memória dos outros sínodos, em que era uma mesa de presidência e depois um anfiteatro, tudo voltado para a presidência, desde 1977 que era assim, e que o Papa Francisco diz, não, vamos fazer mesas redondas com 12 pessoas, todos olhar-nos à frente, olhar-nos uns nos olhos, com capacidade, com liberdade para falar e humildade para ouvir. E não vai ser uma mesa de bispos, uma mesa de padres, uma mesa de mulheres e uma mesa de homens. Não, tudo misturado. Porque é assim que tem que funcionar na igreja. Porquê? E este é um gesto muito, muito importante. Porquê? Porque não há mais importantes na igreja de Jesus. Nós até na liturgia temos aqui um pormenor que faz toda a diferença. Antes do concílio, as missas eram rezadas em latim. E o padre rezava a missa, dizemos nós, de costas. Não é? Agora há aí uns fantásticos que acham que essa aqui é a missa boa e válida e verdadeira. O facto disto ter mudado é um sinal de que o padre não é o povo que está para o padre. É o padre que está para o povo. Está ao serviço. Ora, irmãos, está a convidá-los. Porque quando ele se punha de costas, o Frei Bento chamava a missa do autocarro. Era tudo ali a assistir à missa do Senhor Padre. E nós não estamos aqui a assistir à missa do Senhor Padre. Somos todos concelebrantes de uma mesma Eucaristia. Assumimos a mesma atitude de Jesus na última ceia pôs de costas para os discípulos. É preciso ler a Bíblia para chegar a essa conclusão? Não! Jesus estava à presidência porque estava para servir os outros, como ele tão bem mostrou.
E às vezes pensamos que é um pormenor insignificante, mas não é. Diz muito daquilo que é o ministério ordenado. Nós não temos o povo para estar ao nosso serviço. Nós é que estamos ao serviço do povo que nos foi confiado. Os cargos que ocupamos são serviços. Devem colocar-nos não na cadeira da presidência, mas sim aos pés dos irmãos, para lhes lavar, para os servir. No lava-pés, Jesus sai do lugar da presidência, tira o manto, coloca um avental e vai lavar os pés aos discípulos. Ter um título na igreja é uma responsabilidade e um compromisso para servir. Quem está na igreja de Jesus com outras intenções que não esta, está a destruir aquilo que Jesus quis e está a ser, desculpem-me a expressão, ridículo e escandaloso. Quem na igreja de Jesus acha que é mais, é ridículo e é escandaloso, porque não foi isto que Jesus quis. Mesmo nós frades, mesmo o nosso hábito, se nós o usamos para nos distinguir dos outros, já estamos fora do Espírito de Jesus. Menos iminências e mais servidores, pediu o Papa no domingo passado aos cardeais que nomeou. Escreveu-lhes uma cartinha, aqueles 21 cardeais que nomeou, e no final disse: peço-te, caro irmão, que cada vez sejas mais servidor e menos iminência. É isto que se quer para qualquer cristão. Mas serve também isto para cada um de nós. Menos títulos e mais disponibilidade para servir. Qualquer cargo que possamos vir a assumir na igreja deve vir revestido pela alegria de servir do que pela glória de mandar. Terceira coisa que Jesus nos diz. A melhor forma de servir é dar a vida. Ouvíamos na semana passada, quem entrega a sua vida ao serviço do Evangelho não fica sem recompensa. E hoje ouvimos o mesmo Jesus a dizer que a forma mais sublime de servir é dar a vida. Muitas vezes entendemos esta frase como uma situação limite, sermos mortos, martirizados por causa do Evangelho, mas é muito redutor. Dar a vida significa gastar a sua vida servindo os outros, em especial os que mais precisam das nossas mãos e do nosso tempo. Irmos gastando a nossa vida servindo os outros. Hoje é o Dia Mundial das Missões. Temos de lembrar tantos homens e mulheres com títulos e sem títulos que renunciaram a ficar sentados na cadeira do conforto e que são peregrinos da esperança em lugares de missão. Que se ajoelham diante dos doentes e dos pobres. Que se ajoelham diante das crianças a quem ensinam. Que estão na igreja com o mesmo Espírito de Jesus para servir e não para ser servidos. Mas também temos de lembrar aqueles cristãos e cristãs, solteiros, casados, divorciados ou viúvos, que apesar do muito ou do pouco tempo que têm, ainda cumprem uma missão com uma atitude de serviço e de disponibilidade. Aqueles que trabalham num voluntariado. A ideia que eu tenho, já tenho alguma experiência de voluntariado, é que os que menos tempo têm são aqueles que mais tempo dão a um voluntariado. Aqueles que começam a não tem tempo, era pôr-lhes uma câmara 24 horas. E quando eles pegassem no telemóvel 1 hora seguida, dizer, não tens tempo. São desculpas para não gastar a sua vida em favor dos outros. E também lembrarmos todos aqueles e aquelas que trabalham em instituições que tratam do bem comum, hospitais, lares, centros sociais e paroquiais. Esta gente às vezes tão esquecida, a começar pela remuneração, que parece mais uma esmola do que uma gratificação pelo enorme trabalho que fazem em favor da situação. Mas que não estão lá só pelo ordenado. A sua dedicação, o seu serviço em função de um doente, de um idoso, de um acamado. Esta gente está a gastar a sua vida em favor do Evangelho. Todas estas pessoas estão no caminho certo porque estão na escola de Jesus. Que o Senhor nos conceda este espírito de humildade e de serviço
e em qualquer circunstância da nossa vida, saibamos colocar-nos ao serviço, colocando sempre a pergunta de quem está disponível: o que é que eu posso fazer por ti? Esta é a pergunta do serviço, disponível para o outro. O que é que eu posso fazer por ti? Que assim seja.